Olá, meus amores, tudo bem? Aula de matemática de número 97. Nessa aula, a gente vai continuar fazendo os exercícios de aplicação, né? As questões das atividades 105 e 106 sobre frações de figura, tá bom? Então, peguem o livro de vocês, abram na página que a gente parou. Lápis, borracha e peguem uma régua também, que a gente vai precisar. Você vai precisar. Tá bom? Vamos lá. Bom, a gente parou na página 77 e agora a gente vai recomeçar, né, as atividades na página 78, olho vivo. Estão aí com a régua em mãos, lápis e borracha? Tudo ok para a gente começar? Então, vamos lá. Vou ler para vocês, tá? Faça uso de uma régua e divida cada retângulo. Tem 3 retângulos nessa página. A gente vai começar pelo retângulo da letra A. Divida cada retângulo seguinte conforme solicitado, pintando também a fração pedida. Então, a gente vai fazer 2 coisas em cada retângulo. A gente vai dividir conforme está sendo pedido e depois a gente vai pintar a parte da fração, tá bom? A parte da divisão que a gente fez pedida, tá? Da fração pedida. Então, vamos lá. Divida o retângulo seguinte em 6 partes iguais, fazendo o traçado de linhas verticais, ou seja, você vai ter que fazer linhas em pé, vertical, ok? Para isso, meça o comprimento do retângulo e divida-o com base nessas medidas. Depois, pinte 2/6 da região. Por que 2/6? Porque sextos significa a quantidade total que foi dividida esse retângulo, que será dividido esse retângulo, ok? Então, pegue uma régua, coloque a régua aqui, ó, a régua aqui. Assim como a gente aprendeu a fazer, que o tio Nerhab lá ensinou pra gente que tem que começar a contar do zero, pega o zerinho da régua, não da ponta da régua, do número 0 que está indicado aí na régua. Bota o 0 aqui, você vai ver, vai medir. Na verdade, você tem que medir o comprimento, você vai medir aqui. Porque você vai fazer linhas em pé, então você tem que medir o comprimento, não a altura. Então, você vai medir, também começando do 0, vai medir o comprimento todo, essa linha toda. E vai dividir o total por 6 partes. Por exemplo, digamos que na sua régua tenha dado o tamanho de 12 centímetros aqui. Você vai dividir 12 por 6. Entenderam? 12 por 6 é igual a 2, não é? Porque 2 vezes 6, 12. Então, você vai ter que dividir aqui, ó, de 2 em 2. De 2 em 2 centímetros, você vai ter 6 pedaços, 6 partes com 2 centímetros. É um exemplo, tá? Eu não sei quanto vai dar a sua medida aí, a sua medição, tá bom? Pausa o vídeo, faz, depois retorna para ver como ficou. E então, conseguiram? Aqui, ó, o meu... Ah, saiu. O meu ficou assim. Vou mostrar para vocês o meu. Vou ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. O meu, eu medi, ficou assim. Espera aí. Vou tentar mostrar para vocês como é que ficou o meu. Porque eu toco em tudo do computador, aí começa a abrir um monte de aba. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Ó, marquei do 0. Quando eu medi aqui, assim, tem que medir assim. Quando eu medi assim, deu 12 no meu, tá? Mas pode ser que o tamanho esteja diferente do livro de vocês, porque virtual e ele é touch, ele acaba aumentando e diminuindo, né, também a tela, ok? Vamos lá para ver como é que ficou. Bom, depois que vocês dividiram, vocês têm que pintar 2/6, ou seja, foram 6 partes que foram divididos esse
retângulo e vocês têm que pintar 2 dessas partes. Então, olha aqui como é que deve ficar. Vocês devem dividir 6 partes e pintar 2, porque são 2/6, ok? Na letra B, você vai dividir agora o retângulo em 4 partes, porém o traçado é em linha. Então, agora você vai traçar a linha deitada. Naquela você fez colunas, 6 colunas. Aqui vocês vão fazer 4 linhas, ok? Na verdade, vocês vão desenhar 3 linhas e vão ficar 4 linhas brancas aqui. E depois vocês vão pintar 3 dessas 4 linhas, 3/4. Para isso, vocês têm que medir essa parte aqui, a altura. Agora sim, ó, tá vendo a altura? E dividir até aqui uma colinha para vocês do lado. E vocês vão dividir dependendo de quanto deu. Por exemplo, deu 8, tem que dividir por 4. 8 dividido por 4, 2. Então, 2 centímetros cada linha, ok? Dá pause e vem conferir. Faz tudo e não esqueçam de pintar 3/4 dessa região, tá? Desse retângulo. Bom, fizeram? Já retornaram do pause? Então, vou mostrar como ficou, hein? Olha aí. 4 linhas certinhas, porque tem que ser partes iguais, divididas em partes iguais, e pintar 3/4. 3 de 4 partes, tá? Ficam 3/4. E na letra C, divida o retângulo seguinte em 12 partes iguais, fazendo um traçado de 2 linhas horizontais, 2 linhas deitadas e 3 verticais, 3 em pé. 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. Só que vocês vão dividir, vão dar 12 partes iguais. Vocês vão fazer 1, 2, vão ficar 1, 2, 3. E isso, 2 linhas horizontais e 3 verticais. Vamos fazer 1, 2, 3. Depois vão ter que pintar 5 dozeavos, porque são 5 que vocês vão ter que pintar de 12 quadrinhos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Ah, não, é porque a gente está contando as linhas que vocês vão ter que desenhar. Por isso que deu 6. 3 vezes 2, 6, não. Aqui vão ficar 1, 2, 3 linhas. E aqui vão ficar 1, 2, 3, 4 colunas desenhadas. Com essas 2 linhas que vocês vão desenhar, vocês vão formar 3 espaços de linhas. E com essas 3 linhas verticais que vocês vão desenhar, vocês vão formar 4 colunas. 4 vezes 3, 12. Vão ter 12 quadradinhos. Vão ter que pintar 5 dozeavos. 5 dessas 12, ok? O livro pintou isso aqui, mas vocês podem pintar assim, 5 assim. Não necessariamente tem que ser esses 5, tem que ser esses 5 quadradinhos. Pode ser 5 daqui do lado, pode ser 4 em cima e 1 embaixo. Quantos da forma que vocês quiserem, ok? Página 79. Complete o quadro com a fração representada pela cor laranja em cada figura e sua respectiva escrita por extenso. Então, a gente tem aqui um quadrado que foi dividido em 2 partes, ok? 2 metades, na diagonal. Que fração representa a parte laranja? Uma de 2. 1/2. Como a gente lê? 1 foi dividido pela metade, 1/2. Vocês vão escrever 1/2. Podem dar pausa e fazer e depois retornar para corrigir, ok? Vamos lá. O triângulo. Esse triângulo foi dividido em 3 partes iguais. A parte amarela representa uma parte de 3. Então, 1/3. 1 tracinho fracionário, 3. A gente lê 1/3. Aqui, esse retângulo foram divididos em 4 colunas. A parte laranja representa uma dessas 4. Então, 1/4. A gente lê 1/4. Esse círculo foi dividido em 5 partes iguais. A parte laranja representa 2 partes dessas 5.
Então, 2-5. A gente lê 2/5. Faltou o Szinho aqui, tá, gente? É 2/5. Coloquem o Szinho aí quando vocês forem escrever. Antes de enviar para vocês, eu corrijo. Continuando. Esse retângulo a gente já dividiu, já foi dividido em 8 partes, né? 2, 4, não, 6 partes. E pintaram 4. Então, a parte laranja representa 4/6. 4-6. A gente lê 4/6. Ok? Aqui já está dividido 3, 6, 7. Aqui foram 7 colunas, 7 partes. E a parte laranja representa 3 dessas 7. 3-7, que a gente lê 3/7. Aqui a gente tem uma divisão de 8 retângulozinhos, mini retângulos, e 2 pintados. Então, essa parte representa 2/8, ok? 2/8. E para terminar, a gente tem um círculo dividido em 9 partes, com 5 pintadas, não são 4, tá? 5 pintadas. Então, esses 5 representam 5 de 9, certo? A gente lê 5/9, tá? Número 4, agora atenção para essa, hein, que tem pegadinha aí, hein? Observe com atenção a figura desenhada na malha quadriculada e determine o que se pede. Determine o que se pede. Então, vamos lá. Primeiro, a fração da malha pintada de amarelo. Primeiro, tem que saber quantos quadradinhos tem no total. Então, a gente pode fazer a multiplicação retangular. Vamos lá? 1, 2, 3 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 5 vezes 3, 15. Então, a gente já sabe que o total de quadradinhos são 15. É um total de 15. A fração da malha pintada de amarelo. Quantos quadradinhos foram pintados de amarelo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses não estão inteiros, então a gente vai ter que juntar. Aqui está meio mais meio, 1. Então, 7, né? 2, 4, 6, 7. E com esses 2, 8. Com essas duas metades, a gente forma um quadradinho. 8. Então, são 8 pintados de amarelo. Cuidado, que ele aqui não tá... Esses aqui não estão pintados por inteiro, ok? Então, ele representa 8 de 15. 8/15 avos. Já a fração de branco, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente agora vai juntar as metades. Essa metade com essa metade dá mais um, 6. Essa metade com essa metade dá mais um, 7. 7/15 avos. Ok? Certinho? Entendido? Falta essa atividade. Número 5. Observe a figura e complete o quadro escrevendo a fração que representa em relação à figura inteira, cada uma das cores dadas. Então, primeiro a gente tem que saber o total. Quantos azulejinhos aí, hexagonais, tem no total? Podem dar pausa e contar. Descobriram? Então, a gente tem aí 30 e... Peraí, deixa eu conferir. São 30... Vai atrasar... 38? Foi isso que vocês contaram? 38? Peraí. 28. 38 não, são 28. Então, vamos lá. Azul. Qual é a fração que representa os azulejos azuis? São 5 de 28. Então, 5/28 avos. O roxo, 3. 3/28 avos. Vermelho. Façam aí, depois voltem para conferir. 3, 4, 5, 6, 7. 7/28 avos. O verde, temos 6. 6/28 avos. Alaranjado, 3/28 avos. Preto, 1/28 avos. E amarelo, 3/28 avos. Ok? Certinho? Corrigiu? Agora vocês vão fazer os exercícios propostos das páginas 81 e 82, tá bom? É só isso, um beijo.
e até a próxima videoaula.